Boa noite, pessoal. Eu sou Ayrton Dornelles e estamos iniciando mais um programa Vinha Espírita, transmitido pelo canal Liberdade Solidária. Desejamos que o Mestre Jesus possa entrar no lar de cada um de nós, nos abençoando, assim como aos nossos familiares. Hoje é dia 4 de julho de 2021 e vamos nesse programa apresentar um estudo sobre a felicidade. Esse estudo foi elaborado e será apresentado pelo nosso irmão, colaborador do canal, Heron Maurício Pereira, que é um trabalhador do Centro Espírita Casa de Jesus, em Balneário Camboriú, em Santa Catarina. Nesta organização espírita, o nosso irmão Heron realiza atividades de exposição doutrinária e dirige grupos de estudo, dentre outras atividades. O nosso expositor da noite é formado em engenharia civil e atua profissionalmente como construtor nesta região de Santa Catarina. Vamos então conhecer esse interessante estudo sobre a felicidade. Uma boa reflexão a todos e que Jesus entre em nossos corações. Que Jesus nos envolva os nossos corações, para que possamos, nesses momentos em que nós vamos conviver, possamos deixar os nossos pensamentos de lado, com o terra a terra, as nossas dificuldades, os nossos problemas, os nossos conflitos familiares, particulares, sociais, para que nesses momentos nós possamos elevar o pensamento e os nossos sentimentos para alcançar aquelas esferas superiores aonde vibra a sintonia do amor com aquele coração magnânimo, piedoso, querido, justo e honesto do nosso amigo Jesus. Ele certamente está entre nós. Toda vez que nos propomos a falar sobre aquilo que ele plantou há 2000 anos. Se eu fizer uma pergunta para vocês, você quer ser feliz? Todos nós responderíamos a mesma coisa. É uma afirmação, não é uma pergunta, não é uma questão. Quem não quer ser feliz? Quem nasceu para ser um desgraçado? Quem não quer alcançar essa alegria íntima para viver melhor? Quem não vive pensando nessas possibilidades de melhorar a condição, tanto terrena como espiritual? Então esse pensamento sobre a felicidade começou a nos tocar os corações quando aqueles filósofos pré-socráticos da famosa Grécia gloriosa, Anaximandro, Anaxágoras, Epicuro com a sua famosa escola epicurista, analisando a felicidade nos sentidos do ter e do gozo material. Eu tenho, eu posso, eu compro, eu gozo, eu sou feliz. Mas nós estamos desviados do objetivo central divino, que é o espírito imortal, e caímos nessa pegadinha que plantaram em nossas consciências e em nossos corações, dizendo da unicidade da existência. E nós vamos ver naquele filme O Rei Leão, quando Simba é desviado da rota pelaquela maldade do tio, que culpa ele pela morte do pai, e ele sai e encontra o porco e o suricato,
O filme O Rei Leão foi escrito por alguém em sintonia com as esferas do Cristo, porque a mensagem dele é muito profunda. Aquele leão, o leãozinho encontra o porco e o suricato, e o porco e o suricato representando a condição mundana de Epicuro, dizendo para nós que nós devemos ir para o mundo, conquistar as coisas mundanas, que nós somos um corpo físico e nós não somos esse ser espiritual, que a nossa vida tem fim e que nós vamos acabar no cemitério. Assim é Simba quando o porco e o suricato olham para ele e dizem, mas ele é um leão. E o suricato mais magrinho, o pequenininho, é sempre o mais serelepe, mais esperto, né? Não, vamos mentir a ele. Vamos dizer a ele que ele não é um leão. Porque se ele crescer e ele ver nós vamos ser alimento dele. Ele vai nos comer. E desviam a rota do Simba. Quem não assistiu, assista o filme O Rei Leão. E desviam a rota dele para ir comer larvas. Vamos gozar a vida. Hakuna Matata. Despreocupadamente. Porque da vida que se leva é a vida que se leva. Será? Esta é a grande pergunta. A felicidade que a maioria de nós terráqueos colocamos é assim. Vamos gozar a vida, porque da vida o que se leva é a vida que se leva. Aí teve outro pensador chamado Diógenes. Diógenes era um filósofo caprichoso. Para fazer o contraponto de Epicuro, ele diz que a felicidade estava no não ter. Eu não tenho, não possuo, não tenho preocupação, eu sou feliz. Como diz um amigo meu, patrão, eu não tenho um pinto para dar água, eu acho que eu sou feliz. Mas será que essa condição do ter, do não ter, de gozar a vida, de buscar os momentos alegres, será que está aí a felicidade? Veio outro pensador chamado Zenon de Sítio e disse, não, a felicidade está no estoicismo. Estoico é aquela pessoa que tem coragem, que enfrenta a vida com galhardão, que não tem medo de nada. Mas será que a felicidade está nessa pessoa que vence os outros, vence os obstáculos? Que, como diz um amigo meu certa vez, que fez uma operação de apendicite sem anestesia e saiu caminhando. Esta pessoa é feliz porque é estoica, porque tem essa coragem dentro de si? Será que esses pensadores estão corretos? Qual que é a posição? Aonde nós vamos encontrar a verdadeira felicidade? Então veio Sócrates, no período que nós vamos chamar na filosofia de período socrático, e diz que a felicidade não está no ter, está no ser. Na retidão das nossas condutas, na honestidade, na ética e na moral. Então Sócrates foi um precursor do cristianismo. Ele não falava ainda da ética e da moral cristã, mas ele falava de uma felicidade que não era fugidia e passageira, era aquela honestidade, aquela personalidade sem máscara, que se apresentava para a sociedade da época, dizendo, eu sou mais do que vocês estão vendo. Vocês estão me olhando para mim, vocês estão vendo o corpo do Sócrates. Sócrates é muito mais. Sócrates viverá. Então ele foi preso e a mulher dele chegou no presídio e falou para ele, chegou na cela, falou para ele, meu companheiro, meu amor, você foi condenado injustamente. E ele, feliz, vai dizer, mas por que, minha amada? Você queria que fosse justamente? Eu estou com a minha retidão da minha consciência e por isso estou feliz, não se preocupe. Compraram os guardas e mandaram abrir a cela. E ele disse, aqui eu estou livre, dentro da cela, lá fora eu vou estar preso. Dizendo dessa retidão da ética e da moral.
e se deixa imolar. Aonde você quer que nós te enterramos? Disse o discípulo na última hora. Me enterrem aonde quiserem, se puderem. Então Sócrates já trazia essa ideia, esse conceito de felicidade que foi crescendo. E veio então o governador espiritual do planeta do orbe para trazermos então a correta descrição, o correto caminho para nós sermos felizes, mostrando, ensinando, ditando, fazendo, compreendendo e vivenciando. Jesus foi um professor peripatético. Peripatético na escola de Aristóteles era aquela pessoa que ensina ao ar livre. Ele escolheu a natureza para ditar as bem-aventuranças. Bem-aventuranças quer dizer felizes. Ele escolheu a natureza para caminhar, para ensinar caminhando, como a escola de Aristóteles fala. E no entendimento mais profundo é ensinar e exemplificar. Ele ensinava pela palavra, ensinava pelo discurso, pelo sermão, mas ele vivenciava aquilo que ele pregava. Esta é a dificuldade maior. Eu descer daqui e fazer o que eu estou falando. Essa talvez seja a dificuldade maior do ser humano. Falar. O dom da palavra é lindo, mas a sabedoria do silêncio é profunda. Nós não vamos aprender falando, nós vamos aprender escutando e silenciando com o Cristo. Então essa verdade verdadeira esteve entre nós. Mas ele não poderia dizer tudo. Ele não poderia naquela época toda a luminosidade, a plenitude do amor dentro de si, ele podia transmitir, deixar o legado para a humanidade. Mas nós não tínhamos a condição intelecto-moral de captar essa mensagem e vivenciá-la. Então ele chama, por exemplo, Bartolomeu. Bartolomeu era um homem triste, depressivo, como muitos de nós entramos em depressão de vez em quando. Quando muitos de nós, quem não entrou em depressão, quem não ficou triste? Bartolomeu era aquela pessoa triste, chorosa. Então Bartolomeu encosta em Jesus, essa historinha está em Boa Nova, o livro de cabeceira de Chico Xavier. Então Jesus vai dizer a ele, o que está acontecendo contigo? Eu estou preocupado, ele acabara de perder a mãe. A mãe havia desencarnado. Então ele encosta com aquela tristeza em Jesus. E Jesus coloca um ânimo em Bartolomeu, dizendo para ele do reino de Deus que ele anunciava. Mas Bartolomeu diz, mas você anuncia, quando você anuncia esse reino de Deus, quando sai da tua palavra esse reino, eu me alegro, eu me elevo. Como eu fiz no começo aqui, pedi, vamos esquecer e vamos nos elevar. Mas nós não podemos sair daqui, descer a rampa e esquecer. Porque Bartolomeu diz, quando eu esqueço, eu volto a ser triste. E aí Jesus diz, mas a minha mensagem é da Boa Nova. E a Boa Nova deve produzir felicidade, deve produzir alegria para todos os corações de boa vontade. Então Bartolomeu recebe aquela enxurrada de luz e Jesus diz a ele, Bartolomeu, esse entendimento de que a felicidade está depois, e que esse reino de Deus que eu estou falando está além desta vida material, é por enquanto, porque eu vou solicitar ao Pai, e eu vou trazer essas notícias aos corações de boa vontade para os homens que mourejam na carne. Então ele diz para Bartolomeu, seja feliz desde já. Porque daí Bartolomeu diz, mas a minha mãe, como se ele dissesse assim, eu perdi a minha mãe foi para o cemitério. E Jesus diz, ninguém perde ninguém. Normalmente nessa época, nessas condições em que nós estamos vivendo, meus irmãos,
nós estamos perdendo a companhia e nós vamos entrar em desencarne coletivo, nós vamos entrar em separação, mas nós não podemos entrar em parafuso, disse Jesus, porque todos nós somos de Deus. Quem perde alguém? Ninguém perde ninguém. E o maior consolo que nós temos é essa do Cristo, direto dele, falando para Bartolomeu e consolando. Então ele encosta, depois ele vai, numa passagem, no mesmo livro, Boa Nova, ele vai dizer para João Evangelista, eu não posso falar tudo para vocês que estão do meu lado, os discípulos que foram eleitos para conviver mais acentuadamente comigo, eu digo tudo, eu falo tudo abertamente, mas para a maioria, para a massa dos seres humanos, eu não posso porque eles não vão entender. Então eu enviarei o Consolador, o Espírito de verdade, que virá e ficará eternamente convosco. E 2 dias depois, para Jesus, para nós, 2000 anos, Allan Kardec encarna e com o auxílio de uma pleiade de espíritos puros e superiores que cooperam com Jesus na face da Terra, eles trazem então essa revelação para nós buscarmos um sentido para definir a felicidade, para nós buscarmos um sentido mais amplo para definir um autoencontro. E aquele reino que Jesus propunha, Allan Kardec traz e em 1857 edita o Livro dos Espíritos. E no Livro dos Espíritos está bem claro, o Livro dos Espíritos contém o Espiritismo, contém a doutrina espírita. Se nós quisermos conhecer a doutrina espírita, o livro que nós precisamos buscar é o Livro dos Espíritos. Deus, a imortalidade da alma, a reencarnação, a lei de causa e efeito, o Cristo como sendo a religião das religiões, a moral do Cristo como sendo a representatividade maior para nós seguir. A lei de causa e efeito e a comunicabilidade com os espíritos, porque o Livro dos Espíritos é dos espíritos. Não é um livro de Allan Kardec. Muita gente confunde. Você é kardecista? Não existe kardecismo. Porque o Allan Kardec é o codificador. Ele é um espírito de escola, um espírito evoluído intelectualmente e moralmente. Mas ele estava do lado de cá. E os espíritos que estavam desencarnados trazem essas noções para nós. Então Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. A definição mais simples, mais prática que o orbe recebeu em toda a sua história. A inteligência suprema, causa primária de tudo. Ele é o nosso Pai. E de acordo com as palavras de Jesus, ele está dentro de cada criatura. Então Jesus, Allan Kardec, vai trazer essas notícias e nós vamos voltar a 2000 anos para buscar a verdade. Allan Kardec é a chave, mas Jesus é a porta. Então nós vamos ver ele falando diretamente para João. Como que João não entendia aquele silêncio que nós deveríamos fazer para fazer essa construção proposta por Jesus. Não é uma obra externa, é uma obra interna. E ele diz, João, a tua dificuldade está. É que cada um de nós leva consigo no santuário do seu espírito uma lei. No fundo do coração nós temos uma lei. E Jesus declara simplesmente como é fácil de nós entendermos. Porque ela se manifesta pelas vozes da consciência. E ali, dentro dessa lei, se manifesta o amor e a sabedoria de Deus. Então, todos nós temos um nível de consciência. Ninguém está no mesmo patamar. E se nós... O Emmanuel, ele vai dizer que as nossas atitudes
formam o processo, formam um tribunal, mas o juiz que vai dar a sentença é a nossa consciência. Lembra de Sócrates? É a consciência. Eu estou preso por uma grade, mas eu estou livre pela minha consciência. Então eles vão dizer na questão 614, por exemplo, que Deus que nos criou simples e ignorante e colocou uma lei em germe dentro de nós. Essa lei. E que nós só somos infelizes se dela nós nos afastamos. E aí, mais para frente, na questão 621, a pergunta mais intrigante das 1012 perguntas do Livro dos Espíritos. Pergunta e resposta, filosofia espiritualista. A pergunta mais intrigante de todas. Aonde está escrita a lei de Deus? Para o católico está escrito na Bíblia, para o protestante está escrito na Bíblia, está escrito no Torá. Está escrito num livro, está escrito aqui, está escrito lá. Onde está escrita essa lei? Porque eu preciso respeitar. Os homens fazem uma lei, eu abro o Código Civil Brasileiro e vou respeitar as leis que os brasileiros têm. Todos nós somos iguais perante a lei, diz a Constituição. Na questão 621, Allan Kardec pergunta, os espíritos respondem. Está escrita na consciência. Está escrita na consciência. Então a lei, eu carrego comigo a lei divina. Todos nós carregamos a lei divina dentro de si. Então Allan Kardec vai desenvolver essa questão da felicidade. Nós vamos pegar a questão 922 do Livro dos Espíritos, e ele diz então assim para os espíritos, comandados, coordenados por Jesus. Toda a revelação divina que contém o Livro dos Espíritos, Joana de Ângeles diz que o Livro dos Espíritos é a maior fonte de iluminação interior do orbe. Se alguém estiver interessado em iluminar-se interiormente, essa obra chama-se o Livro dos Espíritos. Então, na questão 922 do Livro dos Espíritos, ele pergunta para as vozes celestiais que nós somos felizes ou infelizes, e que nós estamos numa posição em que muitos dos acontecimentos que me faz feliz pode ser uma desgraça para o meu irmão, ou vice-versa. E daí ele diz, existe uma soma de felicidade comum a todos? Sim. Do ponto de vista material, é a posse do necessário. Se você tiver a posse do necessário, você é feliz. Se você não tiver a posse do necessário, você causa uma infelicidade. Mas o mais rico é aquele que cria menos necessidade. Nós criamos necessidade. Nós possuímos um mundo exterior. E daí nós perdemos aquela coisa exterior e nos infelicitamos. Então eles dizem simplesmente a posse do necessário. A posse do necessário. Diógenes se condenou à mendicância. Todos nós vamos ser todos mendigos. Será que vai dar certo? Vamos ser todos felizes. Todos dependendo da sociedade. A sociedade não vai existir. Então nós vamos nesses extremos sem pensar no equilíbrio. Sem pensar no equilíbrio. A posse do necessário é o equilíbrio necessário para me tornar feliz. E a posse do necessário é eu possuir dentro de mim a gratidão. Agradeça por tudo que você tem. Não reclama. A minha mãe tem 93 anos. Ela diz que a reclamação é o adubo da miséria. Olha só. O pensamento filosófico daquela velhinha, que não envelhece nunca. É uma jovem feliz, 90 e poucos anos. E ela diz então que a aceitação é o caminho da felicidade. Ela diz, Heron, você que fica falando de reencarnação, dessas coisas espiritistas,
Vem cá, que eu quero que você fale uma frase, para ver se você concorda comigo. A reclamação é o adubo da miséria. E a aceitação é o caminho da felicidade. Gratidão. Gratidão, aceitação é gratidão por tudo. Eu nunca vi a minha mãe parada, sempre trabalhando, sempre mexendo, lavando a louça, sempre feliz, sempre alegre, sempre transmitindo uma alegria interior. Chorou de tristeza quando fizeram algo que machucou o coração dela, chorou de tristeza. Mas ela foi uma pessoa que eu posso dizer que é feliz. Ela não estava feliz, ela era e é feliz. Porque transmite de dentro de si essa aceitação. Foi solteira feliz, casou feliz. Viuvou, agora, quando ela viuvou, nós falamos, mas agora, né? Agora, viúva. Ela foi fazer curso de pintura, entrou na internet, movimentou a vida e transmite alegria para todos nós. Aquele círculo familiar recebe aquela vibração toda. É um prazer estar com aquela criatura. É essa condição interna que é proposta. Do ponto de vista material, a posse do necessário. E do ponto de vista espiritual, a paz de consciência e a fé no futuro. Então, nós vamos ver, por exemplo, Chico Xavier, aos 4 anos de idade, a mãe dele, Maria João de Deus, que estava desencarnada, vem ao lado dele e diz, meu filho, na vida você precisa ser feliz. Ser feliz. E ele foi para a escola, 2 anos depois, a professora na escola diz assim, o que você quer ser da vida? Fez a pergunta para todos os alunos. Todo mundo respondeu, eu quero ser mecânico, eu quero ser engenheiro, eu quero ser médico. O que você quer ser na vida? Eu quero ser pedreiro, eu quero ser carpinteiro, eu quero ser isso, ser aquilo. E Chico respondeu, eu quero ser feliz. Aí a professora disse, mas você, Chico, não entendeu a lição. E ele respondeu, e vocês não entenderam a vida. Porque na vida, o que nós precisamos é ser felizes. Nada mais. Nada mais. Então nós vamos ver, por exemplo, Jerônimo Mendonça, tetraplégico, meningite parasitória, paralisou todo o corpo físico. Foi deitado numa cama, de barriga para cima. Perguntaram para ele, o que você me diz da felicidade? E o Jerônimo Mendonça, que foi considerado o gigante deitado, sem poder se mover, ele diz, a felicidade para mim é relativa, para ti eu não sei, para mim seria dormir de lado uma noite. Ele não podia dormir de lado, sentia dores no peito, e por um erro médico ele ficou cego. E Richard Simonetti vai chamar esse homem de uma estátua falante, porque só sobrou a boca. Era um homem feliz, um dos maiores preletores, palestrantes e oradores que o Brasil conheceu. Jerônimo Mendonça, o gigante da alma. A mãe dele chegou para ele e falou, Jerônimo, você me fala tanto dessas coisas de reencarnação que eu até estou acreditando. Mas por que, mãe? Porque eu tenho 10 filhos. Ele era de uma família pobre, de 10 irmãos. E eu tenho 10 filhos. Todos os 10 parados. E você, tetraplégico, paralítico, é o que não para. Viaja por todo o Brasil carregado. E ele vai dizer então uma frase que eu acho tão linda. Mãe, eu sou paralítico do corpo. Eu não sou paralítico da alma. Olha Sócrates. Sócrates estava numa cela. Jerônimo Mendonça estava num ergástulo.
preso num corpo paralítico. E transbordava de alegria e de felicidade para os outros. 30 anos nessa condição. E Chico Xavier, os dois mineiros, Chico Xavier, aos 88 anos de idade, eu assisti essa entrevista da Rede Globo com o microfone na mão. A menina chegou e pediu: Chico, como você se sente? Eu vi essa entrevista no Globo Repórter. E o Chico, que tinha 1.200 doenças no corpo físico, disse: eu estou feliz, eu estou quebrado por fora, eu estou doente por fora, o meu corpo tá... Só faltava cair, né? Eu estava morto e não morria. Tem um amigo meu que até brincou: esse homem vão ter que matar, porque morrer não vai. Né? Era para morrer, e não ia. Porque aquela alegria interior dele fazia com que ele ficasse. Então ele diz: eu estou feliz por dentro e doente por fora. Nós, com uma doença, ficamos infelizes. Uma dor de dente me deixa infeliz. E o Chico tinha tudo. No final da vida ele pede para os espíritos um câncer. Mas Chico, tu tá com câncer? Fui eu que pedi. Mas por que, Chico? Com todas as doenças que tu tem, mais um câncer? Não, é que depois que eu desencarnar, eu vou me encontrar com aquelas pessoas que desencarnaram de câncer. E daí eu não posso dizer para elas, consolar elas. E daí eu vou chegar, depois de desencarnado, e vou dizer: meu filho, eu também tive. E daí eu tenho argumento para consolar aquelas pessoas. Mas Chico, você não vai desencarnar. Quando todos os brasileiros estiverem felizes, eu vou partir. No dia do campeonato mundial, todos nós comemorando, todos nós estávamos felizes. Uma felicidade fugidia, passageira, transitória, efêmera, ilusória. Mas todos nós estávamos felizes. E o Chico partiu. Essa criatura memorável, esse mito. Nós não paramos para pensar o apóstolo de Uberaba que esteve entre nós. Ainda não caiu a ficha. Então Jerônimo monta essa escadinha, essa escada de Jacó. A árvore de caruso que nós vamos encontrar. A escada de 1000 degraus do ditado chinês, dizendo que a felicidade está onde eu a ponho. Infelizmente eu não a ponho onde eu estou. Eu coloco lá, colar, aqui, numa realização exterior, e não coloco numa realização interior. Essa questão da felicidade, Allan Kardec vai desenvolver no livro O Céu e o Inferno. A felicidade e a infelicidade futura, o Código Penal da Vida Futura. Olha só que interessante. 33 itens. E nos últimos 3 itens, ele resume tudo. Ele resume toda a questão da felicidade. E ele é matemático, dizendo com auxílio da espiritualidade superior, se eu tenho 3, 4 imperfeição, eu sou mais infeliz que aquela criatura que tem 2 imperfeições. É matemático. Então eles resumem o Código Penal da Vida Futura em 3 itens. A infelicidade, o sofrimento que me faz infeliz, é inerente à imperfeição. Simples. Eu sofro porque eu tenho uma imperfeição. Não é porque eu não tenho algo fora. É porque eu não tenho algo dentro. A construção é interna. É íntima, individual e intransferível. Não é no outro. É dentro de mim. A imperfeição... Segundo... A imperfeição traz consigo o castigo. Se você é ciumento, o ciúme leva à infelicidade. Se eu sou ansioso, a ansiedade me faz infeliz. Se eu sou egoísta, o egoísmo me faz infeliz. Se eu sou orgulhoso, eu entro num recinto de pessoas simples como nós,
com a cabeça levantada, achando que eu sou mais que os outros, e aquela condição me torna uma criatura infeliz. Por causa do orgulho. O defeito, a imperfeição, ela traz consigo, não é preciso Deus ficar castigando nós. Então eles arrematam dizendo uma coisa tão óbvia. No terceiro item, a imperfeição, o sofrimento é inerente à imperfeição, a imperfeição traz consigo o castigo, como é interno. No terceiro item, como é interno, cabe ao homem se livrar da imperfeição e ser feliz desde já. Olha que interessante. Aí ele arremata dizendo, a cada um segundo as suas obras, segundo Jesus. Sempre o mestre. Sempre aquele homem incomparável, segundo Ernest Renan. Ernest Renan diz, Jesus é um homem incomparável. Tudo que nós vamos buscar, nós vamos cair lá 2000 anos, naquela passagem magnânima que ele teve entre nós. Então a fraternidade, segundo Jerônimo Mendonça, é o jardim de infância para nós nos conduzir à felicidade. A fraternidade, ser fraterno, uns com os outros. Mas nós podemos ser fraternos mascarados, porque a fraternidade aparece como um verniz, diz Allan Kardec. Eu posso ser fraterno, aparecer como uma pessoa fraterna, mas por dentro eu posso ter outro sentimento. Porque nós todos estamos com máscara. Deus colocou nós, todos os terráqueos, mascarados, para que depois da pandemia nós tiramos a máscara e apareçamos com a nossa nudez. Com o nosso ser real, ser por dentro. Aquilo que você diz por fora é a realidade. Eu estou transmitindo para vocês uma mensagem de alegria, de felicidade. Quisera eu ser, no meu dia a dia, essa criatura alegre, que daí está completo. Eu estou falando e estou vivenciando. Então a fraternidade pode ser mascarada, mas o segundo ponto, que é a compaixão, você não pode mais mascarar. Porque daí é o sentimento. Então a compaixão precisa sentir. A pessoa está sofrendo do teu lado, você precisa sentir. Para você ter essa compaixão, você precisa sentir. E o desprendimento, o terceiro degrau, é aquela história de nós nos desprender dos bens materiais. Como é que eu quero ser feliz se eu sou arraigado às coisas da terra? Como é que eu quero ser feliz se eu quero conquistar a posição que Epicuro nos ensinou e nos colocou no mau caminho? Eu estou num corpo físico. Eu não sou o corpo físico. Eu estou de passagem por aqui. Eu não sou deste mundo. Essa é a consciência que nós precisamos ter. E a doutrina dos Espíritos traz a imortalidade da alma e a reencarnação e Deus acima de tudo para nós buscarmos essa consciência. Todos nós temos duas passagens, gente. Uma de vinda e a outra de volta. A de vinda está no certidão de nascimento, a data. E a de volta não tem, está em branco. E nós temos um número. Daqui a pouco, bingo! Aí você levanta o dedo, acertei. É você. Né? Mas nós estamos com essa ideia que vão me carregar para o cemitério. Vão me levar para me cremar. Esses dias uma pessoa chegou no centro e falou para mim, olha, eu preciso tirar uma dúvida. Fala, filha, qual a dúvida? Como diz o filósofo, quais são as suas dúvidas, né? Quais são as suas dúvidas? Eu estou pedindo para ser cremada. O que o senhor acha? Eu falei, tira o senhor, né? Por favor, né? Sou um jovem, né? O senhor dá no céu. Eu disse, muda o discurso, filha. Muda o discurso. Porque a minha mulher, ela disse que não quer ser enterrada no nosso cemitério aqui, porque ali alaga.
Eu tenho medo de morrer afogada. Aí eu falei, uma tem medo de morrer afogada. E você, se você pede para ser cremada, você vai ser queimada. Porque se você diz, eu quero ser cremada, você está dizendo que você quer cremar você. Não, muda o discurso, fala, eu quero que queimem o corpo que eu usei na última existência. Aí muda. Sócrates não é esse que vocês estão vendo, como eu dizia. É muito mais. Então tem uma amiga minha que faleceu, fez o pedido para ser cremada, e aí o filho dela chegou uns 2, 3 meses depois, com toda a mãe, desesperado, não sabia o que fazer. E daí ele disse, minha mãe, e ela era minha amiga. Desencarnou. É minha amiga ainda, porque ela está viva. Daí ele disse, tu é espírita, eu precisava de uma explicação. E eu estou com a minha mãe aqui no bolso. Ele estava com a caixinha da cinza. E ela pediu para ser cremada, nós cremamos ela. Eu falei, você não cremou ninguém. Você cremou o corpo da minha amiga. Mas o que o senhor acha? Ele suava frio. Suava frio, eu senti uma angústia naquela criatura. Ela pediu para não jogar cinza no mar. O senhor acha que ela vai morrer afogada? Eu disse, gente, para pensar um pouco. Parece cômico, parece trágico, mas é cômico. Eu disse, a tua mãe não está na cinza, a tua mãe não foi queimada e não vai morrer afogada. Faça o desejo dela, que ela está viva, mais viva do que nunca, ela está mais viva do que nós. É engraçado, mas é verdade. Então nós precisamos nos desprender dos bens materiais, porque caixão não tem gaveta. E o caixão vai levar o nosso corpo. Vamos colocar todos os dias essa possibilidade. Tem mais um minuto? Tem. Hoje nós vamos até as 2. 2 da manhã. Caixão não tem gaveta. Nós falamos da boca para fora. Então colocamos, como Santo Agostinho diz, todas as noites. Manuel Filomeno de Miranda diz no livro Transição Planetária, se cada um de nós colocasse a possibilidade de deixar o corpo, não de morrer, de deixar o corpo. Como diz um amigo meu, nas vésperas de desencarnar, como tu está se sentindo? O seu Felipe escreveu um livro, meu amigo, participava da mesa mediúnica conosco, estudando, participando, contando história. O seu Felipe diz assim, eu disse para ele, eu não estou preparado, eu estou mais para urubu do que para colibri, né, cara? Eu queria mais um tempo, né? E ele diz assim, eu já estou pedindo, ele estava com o olho tapado, assim, que ele tinha feito uma raspagem de catarata, e ele diz assim, no desprendimento total, diz assim, eu queria que Deus, nas últimas orações, nas preces que eu estou fazendo, eu estou pedindo para Deus para me dar um corpinho novo, porque esse aqui já está me incomodando. Olha o desprendimento. Agora a pessoa está ali prestes a desencarnar. Eu vou morrer. Eu estou morrendo. E eu vou deixar tudo. Não vai deixar nada. Vai seguir a vida. Essa é a consciência e a convicção que nós devemos buscar. Então, Jerônimo Mendonça, essa criatura incrível, vai dizer que nós precisamos ir além desse terra a terra, da fraternidade, da compaixão e do desprendimento, buscando a verdade. E a verdade é Jesus. A verdade verdadeira, revestida de amor que esteve entre nós, é o mestre incomparável de todos os tempos. Dividiu a história em antes e depois. Nenhum acontecimento causou tanto abalo. E as suas palavras, lá de há 2000 anos, qual é o objetivo do Evangelho do Reino? E ele vai dizer, eu quero ver o mundo regenerado, enobrecido e feliz. É as portas que estão se abrindo agora no 3º milênio, para nós analisarmos essas coisas da alma, as coisas do nosso sentimento, a obra que Jesus propôs. Então a verdade verdadeira é Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Para Pilatos ele vai dizer, eu sou. Ele diz, você é rei. Ele diz, é você que diz, eu não sou rei desse mundo.
Mas eu vim a este mundo para dar testemunho da verdade. E para Hanan, em frente ao templo, ele vai dizer, eu tenho dentro de mim o amor e a verdade, e sei qual é a vontade do Pai que está nos céus. Então nós precisamos confiar em Jesus. Nós precisamos confiar em Jesus. Eu quero saber o que vai acontecer comigo, eu vou ler carta, eu vou no cartomante, eu vou no Pai de Santo, eu vou buscar aqui, eu vou buscar acolá, eu vou buscar informação com o mestre daqui e da acolá, e não lembro que nós temos uma luz maior para nos amparar, para dizer tudo para nós. Esta é a verdade. Se nós buscarmos essa verdade, nós vamos buscar a fé. A fé é a certeza no futuro. Fé é pedir o impossível, esperar o incrível e acontecer o inacreditável. Isso é fé, é certeza, é convicção. Ter fé é saber dessa vida que nos aguarda. E nós vamos buscar esta fé tão vacilante em Tomé, quando ele chega e diz assim, Jesus volta para demonstrar a imortalidade da alma. E Tomé chega e diz, eu não acredito, eu só acredito tocando. Então Jesus mostra as chagas das mãos e diz, vem Tomé, vem aqui, toca nas minhas chagas para você ter essa certeza. O Espiritismo nos faculta esta condição, que Tomé teve com o próprio Cristo. Tocou nas chagas, tocou no machucado que fizeram perto do coração dele, tocou naquelas chagas para ver que o Cristo estava vivo dentro dele em espírito. Toca aqui, Tomé. O Espiritismo traz essa condição. E nós estávamos estudando um dia e uma criatura disse assim, Tomé é o pai da incredulidade. Aí o outro rematou e fez o contraponto. Tomé é o pai da fé raciocinada. Não é o pai da incredulidade. Porque ele só acredita vendo. Nós só acreditamos tocando. O mundo espiritual e os espíritos estão se aproximando tanto, mas tanto de nós, que em poucas décadas vai ter comunicação em massa. Os mortos e os vivos vão se cruzar. Não tem outro meio. Eles estão cavando do lado de lá e nós estamos cavando do lado de cá. Nós estamos nos aproximando, esses dois mundos vão se confundir já já. Então nós precisamos ter fé nessa imortalidade da alma, para nós produzirmos uma felicidade dentro, interna, que ninguém rouba e segue sempre conosco. E aí, meus queridos amigos, nós precisamos aprender a perdoar. Quem diz eu nunca perdoarei, está auto se condenando à própria infelicidade, dizem os espíritos. É preciso perdoar 70 vezes 7 vezes. Se você tem alguma questão, se você está decidido a se vingar de alguém, não é eu que vou tirar esse sentimento que está dentro do teu coração. Já está decidido. Mas se você não decidiu ainda, se você está na dúvida, perdoa ou não perdoa, eu diria, perdoa agora, já, e seja feliz desde já. As pessoas que contam a história, que carregaram aquela pedra durante 18 anos, um amigo meu carregou uma pedra 18 anos. Ele diz, eu fui infeliz por 18 anos, quando eu fui lá, conversei com meu tio, pedi perdão a ele, dei o perdão a ele, eu voltei mais leve, e agora eu sou mais feliz, porque eu perdoei. Madre Teresa de Calcutá diz que o defeito, a imperfeição pior do ser humano é a mágoa. E o presente mais bonito que nós podemos dar a alguém é o perdão. E Desmond Tutu, um bispo anglicano ganhador do Prêmio Nobel da Paz de 1983, ele escreveu um livro chamado Perdão com a sua filha, em conjunto com a sua filha. E ele vai dizer que o pior defeito não é a mágoa, é o mau humor. A pessoa de mau humor está infeliz, precisa de ajuda. E o presente mais bonito que você dá para alguém, você não dá para aquele alguém. Olha o contraponto de Desmond Tutu e a sua filha. Você não dá o perdão, você não dá o presente para aquele alguém, porque o presente maior é o que fica no teu coração.
O perdão é o caminho para toda a saúde física e espiritual. Quem carrega mágoa, rancor, ódio, ressentimento, carrega uma infelicidade e um peso muito grande dentro de si. E o último andar que Jerônimo Mendonça coloca é a humildade. Quem é humilde é feliz. A pessoa humilde é feliz por si só, não precisa mais nada. Só que para nós conquistarmos a humildade é preciso a escadinha. Como que eu só vou ser feliz se eu não sou fraterno? Você já viu alguém brabo sendo humilde? Não tem, não combina. É a água e o vinho. É a água e o vinho. É a água e o óleo. Aquela criatura que é humilde, ela teve a compaixão, trabalhou a compaixão dentro de si. É desprendido. Aquela criatura que é humilde confia em Jesus. Não duvida de Jesus, confia. Porque Jesus está fora de nós, é nosso irmão. E ele diz que Deus está dentro de nós. E aquela criatura que é humilde, ela passou pela fé primeiro. Aprendeu a perdoar. Perguntaram para Gandhi, você já perdoou alguém? E Gandhi diz, não, eu nunca perdoei ninguém porque eu nunca me ofendi. O perdão passa por esse processo, é preciso você chorar, você se transformar interiormente. Então essa escadinha, essa fórmula, esta condição que Jerônimo Mendonça passava nas suas preleções, ele vai buscar com Chico Xavier, vai ter uma conversa com Chico Xavier. Mas eu fiz essa comparação na inspiração que os espíritos desencarnados trouxeram para ele. Mas eu não vejo nada escrito desta construção interna para construir a felicidade dentro do ser humano. E Chico Xavier vai dizer, o livro está escrito há 2000 anos. Está no Sermão da Montanha. Comparem o Sermão da Montanha com a ideia de Jerônimo Mendonça para ver a sintonia que existe no Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha é o Sermão das Bem-aventuranças, o mais eloquente, o mais lindo, o mais espetacular discurso que a Terra já ouviu em toda a sua história. Chama-se o Sermão da Montanha. Ninguém vai igualar aquela fala. Ninguém. Nenhum pretensioso vai chegar nos pés daquele que subiu o monte e cantou as bem-aventuranças dando a fórmula da felicidade, dizendo na primeira estrofe, na primeira fala dele, eu só vou dizer a primeira e a última, para deixar um quesinho para vocês estudarem, ou para nós nos aprofundar. Ele disse, bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Olha, os humildes são os proprietários da felicidade. Bem-aventurados são os humildes. Então Jesus diz no final do Sermão da Montanha, sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celestial. Tire a imperfeição de dentro de ti e construa a perfeição. Faça uma demolição do homem velho e construa um homem novo. Essa é a proposta. No Sermão da Montanha ele está propondo isso. Você quer ser feliz? Seja manso. Bem-aventurados os mansos e pacíficos. São aquelas criaturas que têm educação, que são fraternas, que buscam a sociedade para colaborar com a fraternidade, buscando a fraternidade universal. Muitos têm pouco e poucos têm muitos. A fraternidade vai nos igualar. Vai fazer com que nós nos sintamos iguais. Bem-aventurados os puros de coração. Esse puro de coração são aquelas criaturas que limpam o seu coração, que têm compaixão, que sentem algo de empatia por alguém que está sofrendo.
Então essa construção interna vai avante. Bem-aventurados os misericordiosos. São aquelas criaturas que se desprendem. Os misericordiosos são aquelas pessoas desprendidas, que ajudam, que colaboram. E que são felizes por essa atitude, porque a felicidade está onde eu a ponho. Se eu aponho a felicidade no outro, eu sinto ela dentro de mim. É simples, o outro é o caminho para nós sermos felizes. Bem-aventurados os sedentos, o que tem sede de justiça. Bem-aventurados os que defendem a verdade por amor à justiça. É porque eles conhecem Jesus. Essas criaturas são felizes, porque são os que vivenciam as verdades. Aquela verdade que a tua condição te dá com o Pai maior, nunca com a criatura que está na tua frente. Seja cego, surdo e mudo. A pessoa me ofendeu, mas foi ela. O mal que alguém me faz não me faz mal. Mas o mal que eu faço para alguém, esse me faz mal porque me torna mal. Nós precisamos compreender essa posição de Jesus para nós começarmos a vivenciar essa condição. O que a outra pessoa faz para mim não faz sentido. Vem de fora para dentro, o que vale é o que sai de dentro para fora. Bem-aventurados os pacificadores, porque os pacificadores têm fé. Gandhi era um pacificador, mas ele era pacífico. Então a pessoa que tem fé, que acredita, que tem certeza, é aquela criatura que vai avante, não importando os percalços que vai encontrar. Nós temos aquele presidente da África do Sul, Nelson Mandela, 20 e poucos anos no presídio. A fé robusta dele faz com que ele não perca a ideia do futuro. Sai do presídio, sobe no palanque e diz: eu perdoo todos os meus algozes, porque aquele que não perdoa é uma pessoa infeliz. E vai ser presidente da África do Sul. Olha que bonito. Podia se voltar, sair do presídio, agora eu vou me cobrar, eu vou me vingar dessas pessoas, eu vou tirar o atrasado. Não, eu vou perdoar todos os meus algozes, porque aquela criatura que não perdoa é uma infeliz. Então, bem-aventurados os que choram, porque aquelas criaturas que choram se dobram por dentro e constroem esse mundo melhor, interno, sem se preocupar com os outros. E bem-aventurados os pobres de espírito, são aquelas criaturas humildes. Então, meus queridos amigos, a mensagem que eu queria deixar é esta condição de interiorização. O ditado chinês diz que se você quer ser feliz por meia hora, vá pescar. Se você quer ser feliz por um mês, case-se. 30 dias. Se você quer ser feliz por um ano, acerte na loteria. Mas se você quer ser feliz para sempre, ajude o outro, colabore com o outro, procure no outro fazer a felicidade naquela criatura, você vai ser feliz para sempre. Então essa felicidade não é utópica, é uma felicidade concreta, real. Nós vamos fazer essa obra interna, vamos buscar na lavoura dos nossos corações esse terreno e vamos fazer a fundação com a fraternidade. Vamos sair de dentro das nossas casas, ou onde nós estivermos, se nós formos solicitados, vamos exercer a fraternidade, vamos buscar a bondade, a generosidade dentro de nós, fazer uma fundação dentro dos nossos corações, com esse sentimento nobre. Coloque bondade em tudo que você vai ver. Se vem alguém antipático, se vem alguém que você não concorda, se vem alguém te ofender, coloque a bondade. Construa na fraternidade esta fundação desta obra proposta por Jesus e discursada por Jerônimo Mendonça, vivenciada por ele, vivenciada por Chico Xavier, vivenciada por Maria Teresa de Calcutá, Paulo de Tarso, Gandhi, Nelson Mandela, tantas pessoas que nós podemos citar aqui. A minha mãe, uma pessoa feliz, transbordando de alegria.
Então vamos buscar na fraternidade, na compaixão nós vamos levantar as paredes, no desprendimento nós vamos estruturar essa casa interna sendo desprendidos. Na verdade nós vamos cobrir a casa com a verdade que é Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então nós vamos cobrir para nos livrar das intempéries, da chuva, dos ventos, daquilo que nos prejudica. E vamos entrar dentro dessa casa, dentro de nós mesmos, nós vamos entrar dentro do dentro, de si para consigo, como diz André Luiz, como diz a filósofa Dilma Rousseff, gente, eu me engasguei comigo mesma. Não tem jeito de se engasgar com o outro. Vamos se interiorizar para fazer essa obra. E aí nós vamos buscar dentro dessa casa, nós vamos buscar a fé, aquela certeza absoluta, a fé raciocinada de Tomé, que o Espiritismo nos faculta. Os Espíritos estão aí para nos provar a imortalidade. E nós vamos mobiliar com o perdão. O perdão das ofensas vai mobiliar a nossa casa, vai deixar ela adornada. E aí nós vamos sair para fora, dentro dos nossos corações, nós vamos sair fora dessa casa construída e vamos plantar um jardim. Esse jardim florido, que vai representar a humildade. Essa humildade vem da proposta do Mestre, direto do seu coração. Não corra atrás das borboletas. Cuide do seu próprio jardim, que elas virão até você. Meus amigos, o Almir Sater tem uma canção que diz... O nome da canção é Tocando em Frente. Ele diz assim, que cada um de nós compõe a sua própria história e carrega dentro de si o dom de ser capaz. Essa fagulha divina está dentro de nós, de ser capaz, de trabalhar e de ser feliz. Então, Almir Sater é muito feliz nesta hora que ele diz, e eu vou encerrar, desculpe a empolgação atrás aqui, eu vou encerrar com o Padre Zezinho. Olha o Padre Zezinho cantando. Um dia uma criança me parou, olhou-me nos meus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão. Diz que as crianças são os melhores professores. Tarefa escolar para cumprir, e perguntou a Padre Zezinho no meio de um sorriso, o que é preciso para eu ser feliz? Então, ele respondeu cantando, amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Meus amigos, muito obrigado. Tá? O programa Vinha Espírita é transmitido nesse canal sempre aos domingos, no horário das 20 horas. Se você gostou de nossa programação, não esqueça de deixar o seu like. E se desejar, faça seus comentários sobre essa programação.